Bom dia, pessoal. Até que tem bastante gente. Pensei que ontem foi legal a festinha, né, à noite. Eu vou aqui explicar mais ou menos assim o que os Zappix deu para a gente de melhorias no nosso ambiente, né? A gente sabe que não só clube de futebol, mas empresas, até como pessoas que têm empresas menores, utilizar os Zappix. Então eu vou demonstrar mais ou menos os passos que a gente passou aqui, a sofrência nossa, tudo que a gente passou. Vamos tentar demonstrar umas telas. A gente hoje monitora toda a parte de infraestrutura, estamos começando a monitorar a segurança, parte de rede, até parte de controle de acesso. Então, assim, eu vou demonstrar mais ou menos o antes e o depois, né, como era o nosso ambiente, e vou seguir. Na sua agenda aqui, clube de futebol tem tecnologia. Na verdade, assim, quando eu entrei no clube, assim, eu não sabia. Acho que tem gente que tem curiosidade de saber, né, como que o clube, o que tem no clube? Só um link de internet. Todo mundo também pensava assim que não tinha muita coisa lá, mas assim é grande. Tem todos os departamentos, compras, financeiro, parte profissional, hoje em dia é tudo informatizado, então é tudo sistemas, né? Então a gente utiliza bastante ferramentas atuais. Eu vou demonstrar. Assim, eu consegui abrir. É difícil, assim, se vocês forem ver outros clubes, ninguém gosta de abrir nada da infraestrutura, mas lá no Santos, assim, a gente usa tudo open source. Então a gente gosta de estar ativo nas comunidades e compartilhar conhecimento. Eu sempre estou presente nos Meetup em São Paulo, conheço o pessoal do grupo dos Zappix, já tem um tempo. Eu trabalho com os Zappix desde a versão 2.0 e eu vou falar um pouco do clube de futebol não tem tecnologia, cenário antes Zappix, desafios pós-Zappix. Eu vou demonstrar umas 10 telas que a gente utilizou lá, tipos de alertas que a gente utiliza e os projetos que a gente futuramente está pensando em fazer. Mais ou menos aqui, a nossa infraestrutura mais ou menos lá. A gente tem bastante coisa em cloud, nosso ERP está em cloud, e-mail, a gente utiliza a Amazon. A gente tem o nosso CT, tem a subsede de São Paulo. Aqui mais ou menos a nossa infra aqui, demonstrando mais ou menos como que é a nossa infraestrutura, que quando eu entrei lá não tinha nada de monitoramento. Você imagina se administrar tudo isso aqui, dia de jogo, a gente chega até ter 2.000 acessos lá na rede, porque a gente disponibiliza Wi-Fi para a imprensa, para diversos meios de comunicação. Então era aquela correria, né? O pessoal correndo, só ficava sabendo quando parava mesmo, né? Então aqui demonstrando mais ou menos o que a gente tem CFTV, VoIP, nossos links, mais ou menos o macro da nossa rede, os catracas, todos os dispositivos IP a gente monitora. Então, um dos casos assim que eu percebi que tinha muito de TI apagando incêndio. Quem é que não sofre com isso, né? É complicado você chegar na empresa e só ficar apagando incêndio, né? Você chega, você não consegue desenvolver seu trabalho, só chega toda hora o pessoal reclamando com problema, um atrás do outro. Aí eu pensei, vamos ter que colocar uma ferramenta de monitoramento lá para acabar com pelo menos esse incêndio, para depois a gente pensar em melhorias, né? Porque assim, eu notei assim, que os Zappix você consegue planejar, estou com um switch lento, estou com uma rede lenta, mas você não tem monitoramento, eu quero trocar um HD, eu quero trocar um servidor, como é que você vai mitigar isso daí se você não tem dados para poder demonstrar? Ocorrentes sendo formadas pelos usuários. Era assim antigamente, o pessoal ia lá, você só ficava sabendo quando alguém te avisava, por telefone, por e-mail, e é uma coisa, hoje em dia, acho que não tem que ter mais isso, né? A gente tem diversas ferramentas para acabar com esses problemas, entendeu? E foi umas coisas também que acontecia, aguardando o pior acontecer. Ficava esperando lá, de braço cruzado, parou um servidor, pifou um disco, espaço em disco, caiu o link de internet. Esses problemas acho que todo mundo aqui passa, né? Que trabalha no TI de empresa. Então, assim, esse era o cenário meio caótico que tinha lá antes de implementar uma ferramenta de monitoramento, né? Desafios, né? Implementar um sistema de monitoramento. Isso foi um desafio porque na equipe
pessoal não tinha conhecimento de Zabbix. E a gente debateu que ferramenta utilizar. Existem outras ferramentas de mercado, até teve uma palestra ontem falando da comparação com os Zabbix, e eu já utilizava os Zabbix tem um tempo. E a gente até optou, vamos colocar os Zabbix. Mas assim, não é só pegar na internet, baixar, vamos pôr, sair usando. Tem que fazer um pouquinho de planejamento, né? Então, qual sistema escolher? Aí a gente pensou, vamos pôr os Zabbix. Aí depois, e agora? Qualificar um pouco a equipe, porque assim, não adianta também, vou pôr os Zabbix, vou aprender na internet, vou ficar caçando vídeo, O ideal mesmo, assim, se você tiver um parceiro para te ajudar, tem muito material do Zabbix espalhado pela internet e tudo, tem muitos cases, né? Então, assim, a gente perdeu um tempinho lá, uns 2 meses, para poder me explicar como funcionava a ferramenta, mostrar umas telas, o que a gente ia monitorar. Então, a gente perdeu um tempo aí. Divisão de tarefas, assim, a gente lá, a nossa equipe, a gente não só faz isso, monitoramento, né? Tem outras coisas também, né? Parte de segurança, parte de rede, Então, assim, também dividir as tarefas, né? Vamos ficar 30%, 40% com os Zabbix e o resto das demandas, 60%, vamos fazer as outras nossas demandas lá. Mas foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente demorou mais ou menos uns 6 meses de implantação com a equipe interna. Poderiam ter sido mais rápido com algum parceiro, né? Mas assim, eu quis detalhar aqui, porque às vezes todo mundo pergunta quanto tempo demorou para pôr os Zabbix? 1 semana? Mas assim, eu vou mostrar que tem tela minha que demorou 15 dias para fazer uma tela. Então assim, eu quis demonstrar que mais ou menos demorou 6 meses com a equipe interna, mas a equipe não sabia os Zabbix, né? Teve que aprender, teve que configurar, teve que mostrar como funcionava. Então mais ou menos a gente gastou uns 6 meses para montar a estrutura que está atual lá. Pós-Zabbix. Hoje a gente tem um gerenciamento centralizado, monitoramento em tempo real, a gente consegue monitorar todos os dispositivos, controle de acesso de torcedor, acesso aos sites, quantas pessoas online simultâneas, banco de dados, tráfego no link. Então, essa parte todinha de infraestrutura, a gente já está conseguindo monitorar. TI proativa, chega de apagar incêndio. Agora, a gente não fica mais apagando incêndio, né? A gente fica sabendo antes de acontecer. Até é gozado que o pessoal... A gente liga para a pessoa falando, caiu a internet aí do CT. Caiu tal serviço. O pessoal acha até estranho. Pô, mas vocês estão avisando que está com problema? Você consegue ter essa métrica, né? E é bem legal, porque, se você avisar a pessoa que está com problema, não é normal, né? Ninguém faz isso. Aí a gente conseguiu chegar nesse nível, entendeu? Então, se tiver algum problema de VoIP, algum problema de cloud, algum problema no site, nosso site tem 1 milhão de acessos por mês. A gente tem mais ou menos 50 mil acessos por dia. Então a gente consegue ver quando tem, para 500 mil pessoas uma notícia muito bombástica, a gente mitigar e aumentar a máquina, né? Como a gente usa na Amazon, a gente usa autoscale, então a gente consegue aumentar ela de acordo com a demanda, né? Buscar monitorar e automatizar o possível. A gente está fazendo algumas automatizações, eu vi vários cases, assim, o nosso hoje está mais voltado para a infraestrutura, né? A gente está pensando em pôr sistemas, fazer outros tipos de aplicações, mas a dor principal foi a parte de infraestrutura de TI, para dar esse suporte, para a gente poder pensar no que a gente vai fazer futuramente, né? Eu vou mostrar mais ou menos as telas, mais ou menos aí umas 10 telas que a gente fez. Aqui é o nosso data center, é igualzinho. Então a gente monitora a temperatura, a gente está usando o Raspberry para monitorar
a temperatura, com um sensor de temperatura. A gente monitora o no-break, então ele dá a informação da rede elétrica de entrada, a autonomia e a carga, a potência, então se tiver alguma ocorrência a gente recebe. A gente montou essas dashes aqui, que são servidores físicos, e eu monitoro memória, processador, disco. Esse aqui é a IDRAC da máquina, então se tiver algum problema de hardware e tal, algum outro tipo de ocorrência, vai ficar vermelhinho aqui e vai alarmar para a gente, monitora os links. Então se você for no nosso data center lá, está igualzinho o desenho aqui, esse desenho que a gente utiliza lá. A gente fez essa tela para monitorar nosso tráfego, então a gente tem um firewall aqui em São Paulo, aí eu monitoro aqui o link, o download e upload, tem as nossas VPNs, então tem esse mapa da nossa infra, mostrando mais ou menos como funciona, todos os dados. É lógico que assim, essas informações eu também utilizo, pego bastante coisa também em Grafana, né? Mas eu gosto bastante de usar os ABICs puro, tentar fazer as melhores telas assim com os ABICs. Dá um trabalho porque a gente tem um web designer lá, então ele ajudou bastante. Tem tela que tem que ficar tratando, mudando a tela, então dá um trabalho para fazer umas telinhas dessas aí. Aqui é o nosso mapa da nossa rede lá da Vila Belmiro. Então assim, a gente tem esses switches aqui, todos. Tudo isso aqui é Wi-Fi, aqui está com problema, vai acender. A gente tem uma fibra ótica aqui com CT, a gente tem duas rotas, né? Então quando cai uma rota, vai ficar vermelho aqui. E a gente monitora a gente já teve casos que quando caiu a fibra ótica, a gente correu 3 km, né, o CT da Vila Belmiro. A gente percorreu, tinha um caminhão lá no local lá que bateu e derrubou a fibra. Então a gente tem uma fibra para cá, então a gente consegue ter uma visão, porque assim, o estádio, ele não é comparado aos outros estádios, não é tão grande, mas assim, tem muito locais, assim. Antigamente, às vezes caía uma rede para esse lado aqui, o pessoal ficava perdido, não sabia onde que era. Aí o cara tinha que fazer vários testes antes, que nem cair um Wi-Fi aqui da elétrica, aí o cara não sabia onde que estava. Aí hoje o cara olha o mapa, ele já vê, ó, caiu esse Wi-Fi aqui. Eu vou direto lá, ou caiu para cá na oficina. A gente tem um anel óptico aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é o anel. Então se cai um lado, tem o outro. Então esse mapa aqui também é fundamental ter para a equipe de suporte. Ela olha e sabe onde que está o problema dos dispositivos, né? A gente fez esse mapa aqui, que a gente utiliza VMware, é um host de virtualização. Então, eu até tirei os nomes aqui só para não... Mas a gente monitora aqui a capacidade do host, memória, disco do host, as VLANs do consumo. Aqui é de uma outra VLAN que tem... E o consumo, memória, disco e processamento. Aqui eu configurei 98% para alarmar, mas aí a gente, com o tempo, vai mudando aqui. Eu ponho 80, 95, então muda de cor aqui. Qualquer ocorrência que tiver de disco, processador e memória, a gente... Aqui, uma informação que eu peguei, que é um servidor nosso que a gente usa Samba 4 como Active Directory. Então, quantos usuários estão logados, né? Eu joguei aqui, achei interessante, às vezes, olhar quantas pessoas têm logadas simultâneas na rede. É o nosso servidor, eu consegui pegar essa informação. A gente está utilizando o UbiKit lá, a gente tem quase 50 UbiKit. Então a gente conseguiu montar esse mapa aqui, que daí a gente consegue quantidade de usuários logados, o canal, quantos dias está. Aí no final ele soma tudo e me dá um valor total. E a gente achou interessante colocar em qual porta do switch está. Porque às vezes cai, às vezes tem que resetar lá na porta do switch. Aí fica mais fácil, a pessoa já olha, já sabe qual porta que está e já reseta ele. Sim. É difícil travar, mas às vezes pode acontecer isso. Então a gente fez esse mapa, ele tá maior hoje, né? Porque como a gente tem quase 50, que foi a primeira versão que a gente fez, a gente separou por setores, né, o mapa, mas
gente consegue monitorar tudo do UbiKit, até o tráfego. Eu nem coloquei ainda nesse mapa aí o tráfego, porque a gente joga no Grafana algumas coisas, né? Mas assim, a ideia é legal do mapa, para a gente saber quantas pessoas tem. Tem antena que fica com 70 conexões, aí a gente já fica já dá um alerta para a gente quando bate um limite aqui. E esse é o nosso mapa de server UbiKit. Aqui é o nosso mapa da Amazon, nossa infraestrutura está na Amazon, então eu consigo pegar em tempo real quantos usuários tem online. Aqui eu tenho um WAF, um Firewall, quantos incidentes bloqueados aqui, então eu monitoro. Aí eu configurei uma trigger para quando chegar acima de 20, mandar um alerta para a gente ficar esperto, que é muita tentativa de ataque. Aí eu utilizo o CloudFront, então eu peguei todas as informações que é possíveis pela Amazon e eu montei esse mapa com a arquitetura da Amazon, entendeu? Para poder ficar fácil de entender, porque o pessoal não conhecia muito a AWS e com esse mapa ficou fácil de ver como que está a estrutura lá. Então a gente fez a legenda, que às vezes aqui fica 1000 acessos, aí a gente pode ter algum problema do site ficar lento, mas é bem difícil. Hoje praticamente não cai, né? Dependendo porque a gente tá usando um load balancer aqui, tem 2 zonas, se cair uma outra zona tem a de baixo. Então, assim, vocês estão vendo que eu estou monitorando todas as ocorrências de serviços aqui, o banco de dados. E essas informações são coletadas direto na Amazon pelo AWS CLI e tem bastante documentação na Amazon para você coletar esses dados. Então eu pego direto, eu não pego nem de agente instalado na máquina, direto do painel da Amazon mesmo. Todos os dados aqui são direto da Amazon, não tem nem agente, não tem nada instalado na máquina. Esse mapa aqui foi uma demanda que aconteceu, que é o mapa do network do Pacaembu. A gente manda alguns jogos lá e você imagina, quando tem jogo no Pacaembu, tem que montar a infraestrutura um dia antes. Aí é uma loucura. Aí o pessoal ficava se perdendo, porque lá no Pacaembu é umas 100 catracas. Aí eles se perdiam, às vezes caía um portão, caía um monte de catraca, ninguém sabia por onde caía. E aí a gente vamos fazer um mapa para até o pessoal porque a parte de controle de acesso é terceirizada, para ficar mais fácil para o pessoal não ter ocorrência. Depois que foi feito isso, melhorou muito o atendimento lá. Eu não sei se alguém aqui já foi no Pacaembu, alguém já foi? Mas não para ver jogo do Santos, né? Para ver. Não tem santista aqui? Eu nem perguntei. Tem algum santista? Não tem ninguém. Então esse mapa aqui ajudou bastante o pessoal lá. É uma estrutura bem legal que foi montada. Aqui está um pouco alta a temperatura porque assim não tem ar condicionado lá. Então a estrutura é montada um dia antes. Essa temperatura a gente fica fora do rack. Então não teve jeito mesmo. Não tem como pôr uma estrutura precária no Pacaembu. Todo mundo sabe lá que não pode ser feito obra nenhuma. Palmeiras manda jogo lá, Corinthians é uma correria lá, cai energia toda hora. É complicado lá. Esse mapa aqui, que é o nosso mapa de controle de acesso, assim, um mapa que demorou uns 15 dias para a gente fazer, bolar, planejar, porque a gente consegue pegar a quantidade de acesso por catraca. Isso ajudou bastante o pessoal, porque assim a gente consegue mitigar problemas. Por que estão usando aqui, ó? Tem 4 acessos nessa, por que só 4 passando nessa? Até mesmo para aumentar o número de catracas de um portão um no outro, entendeu? Então até a equipe também no dia do jogo, ela fica com esse mapa aberto e se tem algum problema de catraca já fica vermelho aqui, já avisa. A gente separou aqui quantidade de torcedor e funcionário, porque para tirar o valor que o funcionário bate o crachá lá, então a gente tirou do total do público. Então esse mapa aqui ajudou bastante a gente lá no controle de acesso. Aí a gente também fez no Pacaembu o mapa, e são quase 100 catracas lá. E
também ajudou bastante a equipe. É muita catraca, é uma correria enorme. É um dia antes para o pessoal montar, na hora do jogo tem que ir montando tudo. Então, aquele outro mapa junto com esse mapa ajudou muito o pessoal lá. Assim, eu não conheço assim, outros clubes que façam esse tipo de monitoramento, né? Sabe que o meio de futebol é meio fechado, ninguém quer abrir informação. A gente tem contato com alguns clubes, mas eu desconheço que eles monitoram assim, esse tipo de informação de dados assim, tão dinâmico, né? Aqui, os alertas que a gente utiliza alerta de e-mail, de Telegram, e a gente estava fazendo um teste de ligação para algum evento emergencial, que assim, o crucial para a gente é a internet. Como vocês viram, a gente tem bastante coisa em cloud, nosso e-mail está em cloud, nosso RP está em cloud, e sem internet, para praticamente bastante parte da operação. A gente está fazendo teste com essa parte de ligação para alguns eventos críticos. A gente faz uma ligação para você, um robô, e te informa da ocorrência. Aqui mais ou menos um alerta que a gente recebe, mais ou menos a gente customizou o alerta, aí mostra o problema. É legal que dá para customizar bastante coisa. Aqui mais ou menos a gente usa no Telegram também, mais ou menos o que a gente utiliza lá. Então a gente tem alerta por e-mail de tudo, Telegram mais ou menos o nível 2 de atendimento, e a gente está pensando em pôr um nível 3, que seria a ligação. A gente está mitigando isso para ver se vale a pena utilizar esse tipo de alerta. E a gente está pensando nos projetos futuros, utilizar os hábitos como visão de negócio. Eu estou vendo bastante case de várias empresas como visão de negócio. A gente tem várias divisões de negócios lá. Então, agora que a gente resolveu nosso problema de infraestrutura, está tudo centralizado, a gente está pensando em colocar alguma divisão de negócio, marketing, futebol profissional. Tem diversos softwares de scout, se seria viável colocar. Então, a gente já está com essa mentalidade do que a gente pode fazer. A gente também está tentando centralizar o monitoramento de segurança. Ontem teve uma palestra de segurança, achei bem interessante, eu conversei com o pessoal ontem. Eu vou ver se a gente faz um bate-papo, tentar toda a parte de segurança, tentativa de ataque, tudo que for relacionado à segurança, jogar para dentro dos ABICs, para não ficar usando um monte de dashboard, um monte de ferramenta. Então, acho que a gente consegue fazer esse ano isso. Vamos tentar fazer, porque a gente sabe que site de futebol recebe muito ataque, a gente recebe muito ataque diário, né? E utilizar os hábitos com inteligência artificial. Está se falando muito em inteligência artificial, e a gente também tem essa ideia de o que a gente pode fazer lá, com alguma inteligência, com algum Big Data, alguns dados que a gente possa pegar do nosso RP, alguma inteligência de jogar para os ABICs. A gente está com essa mentalidade, então a gente tem esses 3 projetos para esse ano, a gente está pensando como que a gente vai fazer. Mas assim, tem bastante ideias, então primeiro resolvemos a lição de casa, a infraestrutura, resolver a parte de segurança, tentar jogar tudo para dentro dos hábitos e depois pensar em inteligência artificial. Acho que é isso a minha palestra. Alguém tem alguma pergunta? Aberto para perguntas, senhores? Bom dia. Opa, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Flávio. Eu queria entender como é que foi o desafio de vocês para monitorar o Pacaembu, porque, como você falou, a estrutura é bem grande e todos os outros clubes utilizam. Então, como é que foi os problemas que você encontrou para poder monitorar o ambiente compartilhado? Na verdade, a empresa que presta serviço para a gente, eles foram obrigados a passar uma infraestrutura deles próprias. Aí eles passaram uma estrutura própria deles, fibraram o Pacaembu inteirinho, deu um trabalho. E aí, conforme o jogo, ele disponibiliza para vocês? Aí não, então, daí fica lá já, agora tá fica os hacks todinhos lá, esses hacks que eu mostrei ali, fica todinho já lá, então suítes gerenciáveis, fica tudo. Aí no dia do jogo, a gente monitora tudo, entendeu? A catraca é levada um dia antes, aí ele já... Até para a equipe que vai montar, antigamente eles ligavam, não sabia se estava funcionando ou não. Então foi feito esse trabalho. Beleza,
Obrigado. Bom dia. Bom dia. Referente à divisão de tarefa que você colocou dentro da equipe, o que você faz com esses números que aparecem nos ABICs? Então, como que você toma ação? Qual que é o processo de tratativa desses incidentes? Tá? Como você mencionou que você resolveu o problema da TI. Então, como que funciona? Você usa ITIL, você usa Scrum? O que você faz para poder tratar? A gente usa a metodologia ITIL, né? A gente também usa o GLPI, que ajuda bastante a gente a mitigar esses problemas. A divisão de tarefa, na verdade, é assim, porque eu não posso ficar, a minha equipe é eu e mais 2 de infraestrutura. A gente tem mais pessoas de... A gente não, vamos ficar só mexendo com os ABICs. Então, a gente teve que dividir, vamos entre 40% os ABICs e outras demandas, entendeu? Essa divisão mais ou menos foi isso. E não adianta, todo mundo vai mexer com os ABICs, mas a gente tem outros problemas também, né? Outros sistemas, outras... Uma coisa também que ajudou bastante é segregar um pouco, tirar um pouco de coisa crítica, colocar no cloud, que nem e-mail. Você manter um e-mail interno, você tem uns problemas. A gente viu com o tempo, começou a ter uns problemas, a gente utilizava a Zimbra. Colocamos no cloud, já tirou uma coisa crítica da infraestrutura. A gente começou a separar algumas coisas mais... É complicado você manter um site constitucional interno. Se você tiver um ataque, o cara vai estar na tua infraestrutura, entendeu? Você tem que começar a tirar o que é mais crítico lá de dentro. Legal, bacana. Ô Wagner. Oi. Tá. Você mostrou no mapa ali do VMware que você coloca as máquinas virtuais representadas em cima da máquina física, Isso. certo? Vocês não têm o recurso da máquina virtual migrar de um host físico para o outro? Não, a gente não tem esse recurso. Vocês, não. A vocês gente usa a mantêm versão fixo, fria. Isso. porque senão eu ia perguntar se vocês automatizaram alguma coisa no mapa, o mapa é fixo Aí ia ter que mudar, com certeza. Não ia resolver esse mapa pra gente. Entendi. Não, a gente beleza. usa a versão free do VM. Beleza. Mais perguntas, senhores? Bom dia, Wagner. Bom dia. Você falou que a estrutura de vocês era, digamos, bem degradada antes de você entrar, Isso. antes de trazer os ABICs. Você acha que mudou a visão até mesmo do clube, da diretoria, quanto à implementação da ferramenta? E como Com que certeza. Como que isso é visto hoje por eles? Eles sabem que o TI... Eles falam, o departamento funciona muito bem, dá uma outra visão, a gente tem relatórios, tem gráfico, tem... Tipo, que nem a gente teve um problema de rede recente, de throughput de rede, estava tendo muito gargalo, porque como a gente tem CFTV, é tudo com a câmera Full HD, Aí a gente, com os ABICs, a gente conseguiu demonstrar, pegou os últimos 3 meses, o throughput do switch estava batendo a 100, mas só que o switch ele entrega só 40. A gente teve que trocar um monte de switch, entendeu? Então a gente tem dados, o importante é você ter dados para demonstrar que precisa ser feita uma substituição. Antigamente não tinha. Preciso trocar um servidor, preciso pôr mais memória, preciso pôr um HD, preciso aumentar o link de internet. Hoje eu te falo, no dia de jogo eu consumo 80 megas de internet. Então a gente tem 4 links de internet lá, então a gente subdivide os links, porque a gente sabe, a rede Wi-Fi, ela consome em dia de jogo 100 megas, 120. Então a gente conseguiu a gente tem essa análise, entendeu, crítica. Então a gente, com os ABICs, deu isso. Antigamente não tinha, então hoje todo mundo sabe, todo mundo que tem alguma dúvida, vai lá, olha, a gente tem TVs lá, a gente disponibiliza na intranet o acesso dos ABICs, quem quiser olhar para ver o consumo. Então, ajudou muito, não tem como não falar que melhorou muita coisa lá. Bom dia, Wagner. Bom dia. Reginaldo, da Ziva. Você comentou que você coleta as informações via cloud lá da Amazon. Isso. Como é que é realizada essa coleta? Então, a Amazon, você tem um chamado AWS CLI. Você instala no servidor e tem os comandos no próprio documentação da Amazon. Aí você consegue pegar essas informações. Aí eu crio um script que eu coleto via user parâmetro e jogo para o mapa. Você pega automático, entendeu? Mas você precisa autenticar lá na Amazon? Precisa pôr a chave. Aí você configura. Você carrega essa chave até lá? Como é que funciona? Não, você não precisa
não precisa do certificado. Tem uma chave, quando você instala o AWS CLI, ele pede uma chave com 2 dados, 2 valores. Aí você configura no servidor. Aí eu fiz o script que daí ele executa e pega as informações. Então eu tenho informação no tempo real, né? Eu não pego do agente, não preciso nem de agente. Pego direto lá da Amazon a informação. Ok, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Uma infraestrutura muito desafiadora. Bom dia, Wagner. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. E eu queria saber, assim, já que você comentou que poucos clubes têm se documentado ou poucos monitoram nesse nível, eu queria saber se, com a implantação dos ABICs lá, como é que ficou a visão da área gerencial, da diretoria em relação à TI, se isso trouxe mais recursos para vocês, ou se pelo menos, assim, o que a área gerencial viu depois da implantação? Não, eles sabem que melhorou muito a nossa infraestrutura, tanto que o pessoal eles vão lá olhar, eles sabem que a gente tem um departamento na mão, né? Hoje em dia todo mundo é complicado você sentar lá no TI e não saber o pior acontecer. Antigamente, hoje você não tem aviso, você tem um ambiente na mão, então a gente consegue fazer outras coisas, não só apagar incêndio. Então hoje em dia os departamentos todos reconhecem o nosso setor. Uma coisa importante que eu gosto de frisar é o reconhecimento das outras áreas com a TI. Porque vai ter empresa que você vai e o pessoal fala muito mal, as outras áreas falam muito mal. O incêndio, né? O custo do incêndio. Entendeu? Porque é ruim você ficar dando, deu problema ali, deu problema toda hora. Aí o pessoal fala, só dá problema lá no TI, só tem problema. Então você tem que mudar a visão do pessoal, você tem que tentar, como eu te falei, o Proatis, eu ligo para a pessoa e falo, você tá com a tua internet aí, tá ruim. A gente está abrindo chamada, a gente avisa a pessoa. Então muda um pouco a visão, o TI não passa a ser o vilão da empresa, passa a ser um centro de negócios que resolve problemas, entendeu? No nosso caso lá, o nosso diretor comprou a ideia também, ele gostou, né? A gente investiu em umas telas, e aí ele entra na sala e entra olhando para trás, assim, para a tela, e pô, tá tudo verdinho aí, né? Tá tudo então, bem, é bem né? legal, né? Você ter tudo monitorado, tudo na sua mão, entendeu? Como tem bastante coisa, a gente consegue pensar em outras coisas. O que a gente vai monitorar hoje? O que a gente vai monitorar? Então a gente consegue pensar em mais coisas, entendeu? Obrigado. Não. Bom dia, Wagner. Parabéns pela palestra. Tu comentou que não utiliza a versão free do VMware, né? Que não tem a divisão dos pools. Por exemplo, se a tua IDRAC dá problema e tu recebe os alertas das VMs que elas vão estar offline, tu tem algum escalonamento de problemas? Por exemplo, se cair a tua IDRAC geral, as VMs vão alertar também ou só a IDRAC? Não, as VMs vão alertar. Eu tenho configurado lá o template e eu monitoro via template também e monitoro a IDRAC. Tá, não, mas assim, por exemplo, tu tem X VMs lá, tu vai receber alerta dessas X VMs. Não seria ideal usar um escalonamento para, por exemplo, se a tua IDRAC cair, ela não... Então, mas eu tenho um agente instalado em todas as VMs que estão lá tá, então, no por exemplo, host. Tá, então se as VMs cair, tu não recebe os alertas. Não entendi, se as VMs cair... Por exemplo, na minha estrutura hoje, eu tenho dividido por pools. Por exemplo, eu tenho o pool da minha IDRAC em primeiro lugar, depois eu tenho as VMs de prioridades até de alta prioridade até a menor. Se a minha IDRAC cair, eu não recebo os alertas das demais VMs, porque elas vão estar offline. Então, se eu, por exemplo, receber 80 alertas das VMs, eu só vou receber um alerta que a minha IDRAC está fora. Então, mas aí, então, se a minha IDRAC cair, estou até com um desses, que a IDRAC caiu, mas eu tenho um agente do Zabbix instalado nas VMs que estão dentro do host. Então eu monitoro também por isso, entendeu? Aí eu não só monitoro pela IDRAC a informação que está atrás das VMs. Se parar o SMNP do meu host, eu vou continuar, eu optei por deixar o agente nas máquinas por causa desse problema. Aí eu tenho o agente em todas as máquinas. Monitoro 2 vezes, no caso, né? Mais perguntas, senhores? Muito obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas para o Wagner.